irmãos abrirem suas Bíblias em 1 João capítulo 1. O texto da nossa meditação hoje vai ser do versículos 5 ao 10. Nós iniciamos essa carta de João na semana passada, e estamos nos versículos de 1 a 4. E hoje eu quero caminhar com os irmãos aí dos versículos de 5 a 10. Na semana passada nós meditamos sobre a verdadeira vida, né? E hoje nós vamos ver essa diferença entre luz e trevas. Aqui, quero te convidar desde a leitura você já reparar a diferença que o apóstolo João vai trazer aqui, né? Praticamente ele vai intercalar os versículos, né? Um versículo de uma forma positiva ou um versículo de uma forma negativa, depois positiva e negativa. Mas para nos trazer mesmo esse contraste, deve haver uma diferença entre luz e trevas. Abriu aí? Diz assim a palavra de Deus: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, para nós lembrarmos, né, os versículos de 1 a 4 nos falaram sobre a manifestação de Cristo aqui na terra. E ele chega a trabalhar com a ideia de que Cristo é a própria vida, que se manifestou aqui no nosso mundo de uma forma visível. Cristo ele veio aqui de uma forma física, tanto é que ele repete por várias vezes aquilo que nós vimos, né? Aquilo que eles puderam ouvir, aquilo que eles puderam apalpar. Cristo veio a esse mundo, o nosso Deus veio a esse mundo de uma forma visível, veio para nos salvar, veio para nos trazer a sua verdadeira vida, para que então pudéssemos ter a comunhão com Deus novamente, uma comunhão que perdemos lá no Jardim do Éden. Desde Adão nós perdemos essa comunhão, e Cristo veio restaurar essa comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E nós vimos também que essa verdadeira vida e essa comunhão com Deus nos trazem a verdadeira alegria, a alegria que o mundo tanto busca, mas procura em lugares errados. Mas nessa comunhão com Deus é que encontramos a verdadeira alegria. E agora ele continua para nos mostrar que nós devemos buscar entender onde nós estamos, onde nós realmente estamos. O propósito de João, aqui nós falamos na semana passada, que é nos trazer uma segurança em relação à nossa salvação. O Evangelho de João foi escrito para aqueles que não conheciam a Jesus, para mostrar que Jesus Cristo é o próprio Deus, mostrar o mistério de Jesus Cristo, mostrar a salvação de Jesus Cristo. Mas essa carta de João foi escrita para a igreja, para aqueles que já eram salvos, para aqueles que já serviam a Jesus Cristo, né? Às vezes também tem pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não são salvas, né? Pensam que são salvas e não são. E João vai mostrar então o que é o verdadeiro Evangelho, para que aqueles que são salvos possam permanecer firmes, sem se desviar por ventos de doutrinas erradas, por heresias, né? E também para aqueles que não são salvos poderem abrir o olho, perceber e falar assim: opa, estou vivendo de uma forma errada, estou seguindo um outro Evangelho, estou seguindo um outro Deus, achei que estava seguindo a Deus, mas o Deus que eu estou seguindo é um Deus errado, deixa eu voltar aqui, né? Então ele vai nos trazer essa dicotomia, né, entre luz e trevas, vai trazer essa diferença. E eu quero chamar a sua atenção para você prestar bastante atenção aqui nos ensinos. Nós vamos trabalhar aqui hoje de uma forma expositiva, né, caminhando aqui versículo por versículo. E o versículo 5 eu quero ler novamente, diz o seguinte: esta mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Olha aqui mais uma vez,
João mostrando aqui que ele recebeu essa mensagem do próprio Cristo, né? A mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Mais uma vez ele mostrando, olha, acredite naquilo que nós estamos falando, porque nós recebemos diretamente dele, desse Deus que nós podemos ver e que nós podemos ouvir o som da voz dele. Que Jesus Cristo, esse nosso Deus, ele é a própria luz. Nós cantamos aqui também, né? Naquele canto complexo, meu Deus, né? Ele é a própria luz. Agora, quando ele diz aqui que Deus, ele é a luz, ele não está dizendo assim que Deus tem algum tipo de luz, que Deus carrega alguma luz e que Deus é mais uma luz no meio de tantas outras luzes. Ele não está dizendo nada disso. Ele está dizendo que se existe luz que nós podemos enxergar, vem de Deus. Deus, ele é a própria luz. Não existe outra luz além de Deus, né? Ele não é um simples portador de luz, mas ele é a própria luz. Embora ele tenha criado essa luz que nós podemos ver, que é o sol, né? A própria luz de Deus já é o resplendor da glória dele, né? A Bíblia fala que no céu nós nem vamos precisar do sol, né? Porque a própria glória do Senhor vai iluminar tudo. E isso é um conceito já bem antigo, né? O próprio salmista nos fala lá no Salmo 36, versículo 9: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Olha que interessante isso. Se não fosse pela luz de Deus, nós nunca nem veríamos a luz. Então a luz de Deus é o mais importante, né? É aquilo que nos faz ver, é aquilo que nos faz enxergar, é aquilo que nos tira das trevas, é aquilo que nos tira da escuridão. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo afirma isso, né? Em João 8,12 ele diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Ou seja, ele é o próprio Deus que veio iluminar aqui o nosso mundo, para que as pessoas pudessem ver a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas homens puderam ver Jesus Cristo. E por terem visto Jesus Cristo, nós então carregamos a consequência disso, do ministério físico de Jesus. Essa pregação chegou até nós e alcança a todos nós. E João também diz lá, Jesus também diz lá em João 14,9: quem me vê, vê o Pai. Então, quer ver o Pai, quer ver a Deus Pai? Olha para Jesus, olha para o Filho. Ele é o resplendor do Pai, ele que mostra o Pai. E para reforçar aqui esse ensino, ele conclui esse versículo 5, né, dizendo que em Cristo não há absolutamente nenhuma escuridão. Ou seja, não existe nada de negativo em Deus. Ou seja, além de Deus ser luz, nele não há nenhuma escuridão. Ele faz questão de reforçar esse ensinamento, né? Por quê? Ele quer mostrar aqui que luz e trevas são opostos, não se misturam, são impossíveis de habitar no mesmo lugar. Impossíveis. Onde existe luz, não existe trevas. E a Bíblia faz questão de mostrar então esses contrastes, né? Mostrar esses opostos, para mostrar que a vida do cristão deve sim ser diferente. Da forma como Deus ele é muito diferente de tudo aquilo que nós vemos nesse mundo, a vida do cristão que é salvo por Cristo Jesus, que recebe uma nova vida de Cristo, deve ser completamente diferente da antiga vida que vivia. Então, por isso que na Bíblia nós vamos ver vários contrastes, como luz e trevas, como verdade e falsidade, como sabedoria e tolice, né? Quem é filho de Deus, que é salvo por Cristo, é sábio. Quem não é tolo. Nós vamos ver diferenças entre amor e ódio, entre o certo e o errado, entre vida e morte, e entre fé e descrença. Não dá para você ter os dois juntos, né? Ou você tem um, ou você tem outro. Então qualquer um que tem comunhão com Deus deve entender aonde está, com quem está se relacionando e quem Deus quer que você esteja. Não adianta você ser o filho da luz, mas querer carregar um pouquinho de trevas, mas querer carregar algumas manchas, querer carregar alguns pecadinhos, né? Algumas coisas ruins, algumas coisas sujas, algumas coisas que desagradam a Deus, para falar assim: não, mas vamos coabitar, né? Vamos fazer as coisas caminharem juntas. Isso é impossível aos olhos de Deus, isso é impossível aos olhos da Bíblia. E ele continua no versículo 6: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas,
mentimos e não praticamos a verdade. Então, você tem comunhão com Deus? Muitas vezes a gente canta, né, essas coisas, eu quero estar contigo, quero estar cada vez mais perto de ti, né? A comunhão significa nós compartilharmos intimidades. Eu tenho comunhão com a minha esposa, eu partilho com ela tempo, né? Eu estou junto com ela. Tenho também, né, um contato físico e tudo mais. É muita intimidade junto. Agora, se nós temos comunhão com Deus, não tem como nós também termos trevas em nós. Não tem como nós falarmos que estamos caminhando com Cristo e queremos viver no pecado e continuarmos amando os pecados que esse mundo aqui nos oferece. É compartilhar essa luz da presença de Deus. E na luz da presença de Deus nada fica escondido, nada fica em oculto. Deus revela tudo. E em Deus, como nós já falamos, não existe treva nenhuma, e nós não precisamos esconder nada. Se afirmarmos que nós temos comunhão com Deus, mas as nossas ações estão mostrando que nós temos trevas nas nossas vidas, isso significa que nós estamos vivendo uma mentira. Uma mentira, em primeiro lugar, para nós mesmos. São muitas pessoas que estão se enganando, frequentando igrejas, realizando atividades religiosas, mas gostando daqueles pecados, gostando de praticar o pecadinho de estimação de cada dia. Tem pessoas que afirmam ser cristãs, mas continuam a se entregar aos seus desejos carnais, aos prazeres pecaminosos, e colocam a culpa na carne, porque a carne é fraca, sabe como é? A carne é muito fraca, e não faço questão também de buscar ser fortalecido pelo Espírito Santo, né? Mas é mais fácil para mim falar que a carne é fraca. Então a carne é fraca, e eu continuo pecando, continuo errando e tudo mais. Agora o interessante aqui é que o apóstolo João, ele usa o verbo aí no plural, né? Ele usa na primeira pessoa do plural, né? Ele se inclui, ele usa o nós, né? Quando ele fala aí, se afirmarmos, né? Ele não fala assim, ó, se vocês afirmarem. Ele fala assim, nós afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos. Ele se inclui aí no meio, né? Porque ele está mostrando que esse é um risco para todos nós. Não existe essa de nós acharmos que, pronto, né, já passei dessa fase de pecar, agora eu estou puro, né, estou 100%, não tem mais como eu pecar. Jesus já pagou o preço dos meus pecados, então nem preciso mais me preocupar com isso. O próprio apóstolo João, que andou com Cristo, nos mostra isso, ó, existe um sério risco de eu estar pecando também, de eu estar vivendo nas trevas, de eu estar vivendo em uma mentira, está sendo apenas um religioso. Então ele quer aqui nos chamar para nós acordarmos, né, desse sono, de às vezes ficarmos só vivendo uma vida de religiosidade, e sem buscar viver, sem buscar a santidade, sem buscar uma mudança de vida, sem buscar viver algo novo com Deus. Mas domingo eu vou na igreja, né? Durante a semana eu vou viver a minha vida mesmo, não preciso buscar o Senhor, né? Mas o apóstolo João está dando uma bronca para a gente. Presta atenção, acorda aí. Vida com Cristo é uma vida diferente, vida com Cristo é uma vida na luz. Tem treva na sua vida, então precisa limpar isso aí. Precisa ir atrás da luz, então, para você não ficar acostumado aí com essas trevas, né? E aí no versículo 7 ele diz o seguinte: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu gosto muito de ver aqui que ele usa essa expressão do andarmos na luz, né? Ele não fala assim, se eu andei, né? Mas é uma ação contínua, né? De estarmos andando sempre na luz. Quando temos comunhão com Deus, nós estamos experimentando essa graça de Deus, e todos os dias precisamos andar nessa luz, para que essa graça de Deus vai tirando as trevas da nossa vida, né? Vai removendo. E ter comunhão com Deus é viver, então, essa novidade de vida todos os dias. Experimentar essa transformação que Deus vai fazer em nós todos os dias. Por mais que você, né, já seja bem velhinho aí, já tenha uma grande caminhada com Cristo, né? Mas mesmo assim, você ainda precisa dessa graça de
as trevas que ainda fazem parte da sua vida. Pouco a pouco, então, você vai experimentando isso. Viver para Deus significa que nós temos um relacionamento também de integridade com o nosso próximo. O apóstolo aqui deixa bem claro que se estamos andando na luz, também vamos ter comunhão com outras pessoas. Também vamos ter comunhão com outros. Por isso que não cabe nós pensarmos em sermos cristãos apenas na nossa casa. Que eu não preciso de uma igreja. Eu não preciso integrar na vida da minha igreja. Eu não preciso caminhar próximo das pessoas, né? Tem pessoas hoje em dia que pensam que não precisa vir para a igreja. Não precisa fazer parte. Não precisa congregar na igreja. Ou algumas que até congregam, mas não fazem muita questão de se relacionar com outras pessoas. Não quero ninguém lá na minha casa, não quero ninguém se envolver na minha vida, querer saber mais da minha vida. Melhor não. Então, se eu vou ali no culto, deixa quieto, vou embora, não quero amizade com ninguém. Não quero saber disso. Olha aí, quem anda na luz tem comunhão com outras pessoas. Porque nessa comunhão também, Deus vai tratar as nossas vidas. Deus vai nos transformar. Deus vai usar a vida do meu irmão para de repente puxar a minha orelha, mostrar trevas que existem na minha vida também, mostrar pecados, mostrar sujeiras que existem na minha vida. E o Filho de Deus vai nos purificando então de todo o pecado, conforme nós andamos, conforme nós vamos ter comunhão com outras pessoas, e Ele vai então nos transformando e nos purificando de todo o pecado. Só o Filho de Deus tem poder para isso. Não é igreja, não é pastor, não é ninguém, só o próprio Jesus Cristo. Aquele que veio aqui de uma forma visível, que viveu aqui, morreu numa cruz, derramou seu sangue para pagar o preço dos nossos pecados. E aí, mais uma vez, ele vai para uma afirmação aqui mais negativa. Ele fala o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Aqui é bem similar ao versículo 6, né? Mas o que a gente pode ver aqui é que existem pessoas que afirmam que não tem pecado. Tem pessoas que acham que não, minha vida é perfeita, eu sou um ser humano exemplar, pago meus impostos, não estou devendo para ninguém aí, não traio minha esposa, eu sou tranquilo, não importa nada. Meu irmão, se você parasse para fazer uma sondagem dentro do seu coração, né? Como foi o dia de hoje? Só no dia de hoje, eu tenho certeza que todos nós aqui já pecamos. Só no dia de hoje, sem contar na nossa vida. Sem contar na nossa vida. Um só pecado na nossa vida já nos faz sermos pessoas que não merecem estar com Deus. Um só pecado na nossa vida já fere gravemente a glória de Deus, a santidade de Deus. Então só Jesus Cristo que pode então nos fazer justos, íntegros, né, para estarmos na presença de Deus mais uma vez. Então, algumas pessoas podem cair nesse erro de pensar que não pecam, e outras podem cair no erro também de achar que já chegaram a uma perfeição. Não, eu já fui pecador lá atrás, já me arrependi, né, já pedi perdão a Jesus Cristo, mas hoje eu não peco mais. Hoje eu não tenho mais esse problema na minha vida. Mas perceba que aí o apóstolo João está se incluindo também. Um homem que caminhou com Cristo. Mas está falando, se nós afirmarmos que estamos sem pecado, nós estamos nos enganando. E a verdade não está em nós. Então até esse grande homem de Deus, que foi usado pelo Espírito Santo para escrever a Escritura Sagrada, afirmava que ele era um pecador também. Quem dirá eu e você? Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos do perdão de Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou lá na oração do Pai Nosso a pedirmos perdão pelos nossos erros, pedirmos perdão pelas nossas falhas. A Bíblia nos ensina isso. Lá em Provérbios 28, 13, Salomão escreve o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então não vale a pena nós tentarmos esconder os nossos pecados e tentarmos camuflar e falar assim: não, eu não sou pecador não tenho dificuldade nenhuma na minha vida não, pastor, fica tranquilo, não tem nada para tratar aqui na minha vida não. Quem esconde os seus pecados não prospera. E aqui não é prosperidade só financeira não, tá? É
de ter sucesso na vida mesmo diante de Deus, né? De ter uma vida que vale a pena. Mas ele fala, quem confessa e os abandona, encontra a misericórdia. E é interessante que isso aqui é um provérbio muito importante, tanto para a nossa vida normal, né? Para o nosso crescimento pessoal, porque o nosso caráter ele é melhorado, né? Quando a gente percebe os nossos erros, quando a gente percebe, opa, pisei na bola aqui, vou parar de fazer isso, né? Percebe, abandona e para de fazer, né? Você começa a se relacionar melhor com as pessoas, né? Começa a melhorar, talvez na sua vida profissional também, né? Tem pessoas que no ambiente de trabalho nunca admitem que errou, né? Sempre encontra outros culpados, né? Mas pode observar que esse tipo de pessoa nunca prospera também, nunca cresce, né? Sempre pode culpar os outros, mas eu errei porque fulano fez isso, porque ele me ensinou, porque sempre encontra um motivo, né? Mas aqueles que percebem, falam assim, oh, desculpa, foi meu erro mesmo, quero poder melhorar, né? Cresce, né? Melhora profissionalmente. Mas agora que a maior verdade que a Bíblia está nos dizendo é não só para a nossa vida de normal, para o nosso caráter, ou para a nossa vida profissional, mas para a nossa vida espiritual. O nosso maior problema é o pecado estar presente nas nossas vidas. E Satanás ele vai querer colocar essa ideia na nossa cabeça de que nós não precisamos nos ver como pecadores. Que se alguém falar para você que você é um pecador, isso aí é ofensivo. Você deve ficar bravo com essa pessoa. Para com isso. Mas a Bíblia, toda a palavra de Deus nos ensina que nós devemos reconhecer a nossa pecaminosidade. Devemos reconhecer, então, que nós somos pecadores. Então, se essa palavra habita em nós devemos entender isso, né? E aí, passamos para o versículo 9, que é um versículo tão conhecido, que ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Um dos versículos mais conhecidos do nosso Novo Testamento, que a gente pode dividir ele em 3 partes. Na primeira parte tem uma condição que é nos colocada, uma condição de reconhecermos o nosso pecado, reconhecermos que realmente somos pecadores, né? Não abandonar o nosso pecado como nós vimos lá no versículo 8, mas reconhecer diante de Deus, falar assim, eu sou um pecador. Encarar o pecado de frente, de uma forma sincera, de uma forma honesta diante de Deus, sem procurar esconder, sem procurar uma desculpa. Não, mas eu pequei porque o Renan fez isso comigo. Quem não pecaria? A pessoa pisou no meu carro, lógico que eu pequei, né? Não, nosso pecado ele precisa ser confrontado, ele precisa ser assumido, e a palavra de Deus tem esse papel de escancarar o nosso pecado. A Bíblia fala assim que a palavra, a lei de Deus é como um espelho, que vai mostrar para nós a nossa sujeira, que vai mostrar o quão pecadores nós somos. Então, em primeiro lugar, a palavra, ela nos confronta. E em segundo lugar também, às vezes, um outro irmão, alguma pessoa vai ser usada por Deus para confrontar, para te mostrar que você é um pecador. E agradeça a Deus por isso, por pior que seja. E eu sei que isso é chato, cara. Tive várias pessoas apontando, mostrando esse pecado na minha vida. Isso é chato, isso é horrível, mas isso é uma bênção de Deus. De você entender que você é um pecador, de você entender que você errou, que você está falhando com o Senhor em primeiro lugar. Isso é uma bênção. Isso a gente pode até chamar de casamento, né? Uma pessoa mostrar seu pecado, né? Mas isso é muito bom, meus irmãos. Isso é muito bom. Nosso pecado ele precisa ser confrontado. E isso vai nos levar a um sentimento de tristeza. É o que a Bíblia chama de um arrependimento. De, em primeiro lugar, nós sentimos tristeza por sermos pecadores e queremos dar a volta, voltar atrás e abandonar aquele pecado, deixar aquele pecado para lá. E o arrependimento vai nos levar, então, a confessar o nosso pecado diante de Deus e falarmos: Senhor, me perdoa porque eu errei mesmo. Eu pequei mesmo, Senhor. Existe trevas assim na minha vida, Senhor. Me perdoa por isso, Pai. E o interessante é que João aqui usa também a palavra pecado no plural, né? Ele fala assim: confessarmos os nossos pecados. Então, não é aquela questão de nós orarmos e falar assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. E pronto.
por aquele momento que você foi salvo, naquele momento que você entendeu o Evangelho de Cristo e você se rendeu aos pés de Cristo. Mas isso aqui é um ato diário de nós estarmos confessando os nossos pecados, lembrando deles, percebendo onde nós temos errado. Mas eu já sou cristão há quanto tempo? Mas todos os dias eu preciso lembrar onde foi que eu errei, onde que eu falei com o Senhor hoje. Me perdoa, Senhor, por esse pecado. O pastor antigo Thomas Watson, ele diz o seguinte: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Nós precisamos entender quão terrível é o pecado nas nossas vidas, o quão triste ele é, para então saborearmos, o quão doce que é essa salvação que Cristo nos dá. E o texto continua dizendo, a segunda parte aqui, que Ele é fiel e justo. Essa aqui é uma afirmação que nos traz segurança, que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel e justo. Ele é fiel em relação às suas promessas. Ele prometeu nos perdoar. Ele prometeu perdoar todos aqueles que forem até Ele. Ele prometeu também estar conosco por todos os dias. E Ele não é um Deus impaciente, Ele não é um Deus que cansa, Ele não é um Deus que volta atrás com as suas palavras. O mesmo Deus que prometeu mais de 2000 anos atrás, continua cumprindo essas palavras. Ele prometeu perdoar os nossos pecados se nós voltarmos até Ele, se nós nos rendermos aos seus pés. E além disso, Ele prometeu esquecer os nossos pecados. Agora passou. Em Jeremias 31, 34, olha o que ele fala: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que lindo isso. Às vezes a gente acha que Deus nos perdoa como as pessoas daquele mundo nos perdoam, né? Que fala que perdoa, mas está sempre lembrando ali, né? Quando tem uma oportunidade, já joga na cara. Mas Deus não faz isso. Deus, ele perdoa de verdade. E Ele se esquece do nosso pecado, porque Ele é justo. E Ele faz justiça. E Ele também nos torna justos, né? Todos aqueles que são perdoados se tornam justos diante de Deus. Então não ficam mais manchados, né? E por fim, Ele diz então que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele cancela a nossa dívida, Ele paga ali o nosso saldo devedor e, além do mais, Ele nos transforma, né, em justos, nos transforma em santos. Para algumas pessoas, santos são só aquelas pessoas que nunca pecaram nessa vida, né? Alguns aí que foram canonizados, né, ganharam esse título de santo. Algumas pessoas pensam que essas pessoas nunca pecaram na vida, nunca cometeram nenhum erro sequer. Mas a Bíblia deixa bem claro que isso é impossível de existir, porque todas as pessoas pecaram. Mas até mesmo o mais terrível pecador pode se tornar um santo na presença do Senhor, pode encontrar perdão e pode ter comunhão com Deus. Amém? Por fim, o texto termina de uma forma negativa. Ele vai, né? Positivo, negativo, e ele termina de uma forma negativa, dizendo: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Depois dessa bela promessa no versículo 9, que nós podemos ser perdoados, João vai concluir aí de uma forma negativa. Por que isso? Eu acredito que é porque nós temos, mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo sabendo desse perdão maravilhoso que o Senhor nos oferece, nós temos essa tentação de deixarmos para lá, de falarmos assim: mas não sei se é para mim, não sei se eu preciso desse perdão, eu não tenho cometido mesmo esses pecados. Às vezes a gente ouve umas mensagens bonitas e a gente sempre pensa que essa mensagem serviria muito para o fulano de tal, né? Que pena que não vem na igreja, né? A gente precisa ter, em primeiro lugar, essa mensagem é para nós. Essa mensagem, em primeiro lugar, é para mim. Eu mesmo que prego aqui. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para você. João está se incluindo mais uma vez aqui no texto, mostrando esse risco nas nossas vidas, esse risco que nós temos todos os dias das nossas vidas, de pensarmos que nós não temos cometido pecado,
Aí talvez você fale assim, pastor, mas eu nunca falei isso, que eu não sou pecador. Eu nunca falei que eu peco, né? Talvez você nunca falou isso com palavras, mas talvez os seus atos mostrem isso. Porque para pensar, qual foi a última vez que você orou e pediu perdão a Deus pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você se prostrou diante do Senhor e começou a lembrar dos seus erros e clamou pela misericórdia e pelo perdão do nosso Senhor Jesus Cristo? Muitas vezes pensa, mas eu já pedi perdão lá atrás. Tá bom. Às vezes a gente vive como esses que acreditam que não estão pecando, que não estão errando. E nos seus atos durante a semana, você tem buscado o Senhor? Ou será que você pensa que você já alcançou um estado de perfeição e você não precisa mais orar? Você não precisa mais ler a Bíblia? Você não precisa buscar o Senhor. Para quem entrar no trono da graça? Para quê? E aí passa, às vezes, a semana inteira sem nem orar direito. Para que se alimentar da palavra? Passa, às vezes, a semana inteira sem ler a Bíblia, sem estudar a palavra do Senhor. Para quê? Vou me alimentar da palavra. Às vezes, com esses atos, nós estamos falando para Deus assim: eu não preciso do Senhor. Eu já sou muito bom. E estamos dessa forma, fazendo de Deus um mentiroso. Estamos afirmando que nós não temos cometido pecado. Às vezes, agimos com orgulho, né? Não queremos nos envolver muito com a igreja, ter comunhão com os nossos irmãos. Deixa para lá. São vários atos das nossas vidas que às vezes afirmam isso de uma forma muito mais forte do que as nossas palavras falariam. Estamos falando assim: eu não preciso do Senhor porque eu não sou pecador. Mas aqueles que são pecadores sabem que precisam desesperadamente orar todos os dias, confessar os seus pecados, precisam estudar a palavra de Deus, precisam da comunhão com a igreja. Não tem outra forma de nós vivermos como cristãos sem pelo menos essas três coisas. Não existe outra forma de nós vivermos. Então, o interessante de João terminar dessa forma negativa é para chamar a nossa atenção. Existe um sério risco de você estar vivendo enganando você mesmo. Ou, como João coloca aqui, né, de uma forma plural, existe um sério risco de nós estarmos vivendo de uma forma a nos enganarmos. A estarmos achando que está tudo bem quando não está. A estarmos achando que estamos vivendo um tempo de paz e de tranquilidade quando na verdade não estamos. Quando pode ser que estamos longe do Senhor, que estamos ainda em trevas. O que a nossa vida tem mostrado? Estamos vivendo na luz, estamos vivendo como filhos da luz, que buscam o Senhor, que confessam seus pecados, que entendem que precisam de Cristo desesperadamente, ou temos apenas seguido a vida meio que dormindo, meio que no piloto automático? Como você tem vivido? Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça mais uma vez, em ter um momento de oração silenciosa, a pensar no seu pecado, pensar da forma como você tem vivido diante do Senhor, e pensar se você tem sido mentiroso, como esse versículo nos diz aqui. Se os atos da sua vida afirmam que você tem cometido pecado, ou se você acha que você não tem cometido pecado. Nós vamos nos preparar para tomar a ceia, e eu quero que você prepare o seu coração também para esse momento.